Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Na aula de hoje, a gente vai ter aí um pequeno vídeo falando um pouquinho sobre dois gêneros literários, tá? Nessa primeira parte do vídeo, eu estarei aí falando do gênero conto, tá? E como a gente já viu, já estudou, vocês tiveram acesso aos materiais enviados lá no Classroom, vocês puderam perceber que o conto, obviamente, é um gênero literário e ele vai ter alguns moldes em sua composição, tá? E é nisso que a gente vai se deter um pouquinho durante a aula de hoje, tá? Mas antes, queria deixar uma mensagem para vocês, tá certo? Nesse livro aqui, creio eu que vocês conheçam, do autor Braulio Bessa, nós temos um pequeno cordel cujo título é Definição de Saudade, tá? Vou lê-lo para vocês. Eu já vi muitos poetas falando sobre saudade, da dor que a danada causa e de sua crueldade. Meu resumo é mais miúdo, é a lembrança de tudo que faz falta de verdade. Quem tem um pé de saudade no vaso do coração, adubado de lembrança, regado de solidão, vê a raiz se espalhar sem conseguir respirar, pois vai bater no pulmão. Saudade é uma inquilina que aluga nossa mente, sem contrato de aluguel, sem nos pagar mensalmente, e ligeiro se revela que a gente mora nela e ela mora na gente. A saudade se espalha na alma feito alegria. Quanto mais a gente coça, parece até que dá cria. Uma doença comum que atinge qualquer um que já foi feliz um dia. Há quem viva nesta vida poupando tudo o que tem, se preocupando em deixar carro, casa ou outro bem. Mas lhe digo uma verdade, bom mesmo é deixar saudade no coração de alguém. Já vi muita evolução pro bem da humanidade. Vi cientistas curando tudo que é enfermidade. Mas até hoje eu duvido inventar um comprimido para aliviar a saudade. Por mais que seja cruel, não haja com preconceito. Pelo menos nesse ponto, admiram o conceito. Baseado em igualdade, tem um tipo de saudade para todo tipo de peito. Se abrir um coração e revirar pelo avesso, tem o mapa de um tesouro que ninguém conhece o preço. Tem na rua, bairro e na cidade. Afinal, toda saudade tem um nome e endereço. E aí, ressaltando ainda um trechinho, repetindo. Há quem viva nesta vida, poupando tudo que tem, se preocupando em deixar carro, casa e outro bem. Mas lhe digo uma verdade, bom mesmo é deixar saudade no coração de alguém. Gente, só para frisar, acredito que não só vocês estão com saudade da escola, né? Também estou, né? Acredito eu que todos os professores estão, saudade do seu trabalho, tendo em vista que mesmo à distância a gente tem se aproximado um pouquinho, mas nada substitui nosso contato, né? Nada substitui o presencial, tanto em aula como em humano. Mas o momento aí requer outros passos, requer outros movimentos, né? Movimento aí de isolamento, você é aluno aí no sentido de autodidata, praticamente, né? Porque acredito que o suporte online não é tão promissor, digamos assim, quanto presencial que a gente já estava acostumado, né? Em razão da gente ainda estar se adaptando a ele, tá certo? Mas que com dedicação a gente supera aí qualquer obstáculo, tá bem? Então só frisando aí um pouquinho de saudade que eu estou, tá? De vocês. Bem, falando agora sobre gênero conto, é um gênero literário, não é isso? Não é um gênero real. A gente vai ter aí personagens, a gente vai ter todo o aparato para que a gente possa dizer que ele se trata aí de um
gênero do ramo literário. Quanto à sua divisão, o que é que a gente vai entender sobre o gênero conto? Ó, vejam só. Ele vai ter 5, digamos, características básicas que aparecerão em todos os contos, obviamente. E do primeiro eu quero citar o seguinte: o conflito, a apresentação inicial, o desenvolvimento, que é o desencadeamento de ações, o clímax e o desfecho, tá? São essas aí as 5 características básicas do conto. Vamos começar aí pela situação inicial. O que é que vai ser esse nome aí, situação inicial? E é bom que vocês possam estar com os cadernos em mão e anotando isso que eu vou falando, tá? A situação inicial, ela trata-se da apresentação, do espaço, da apresentação ali daquele cenário, do tempo em que se encaixam determinados personagens, onde eles as apresentam também, tá? O conto em suas personagens tem poucas personagens, tá certo? Não vai se estender muito, até porque é uma necessidade de escrever pouco, tá? Já que é um gênero pequeno, tá certo? Tendo ele aí do mini conto a um conto, tá certo? Mas mesmo assim são estruturas de tempo e de espaço pequenos, tá? Um tempo curto. E essa situação inicial, ela vai apenas nos apresentar o texto, tá? Ela vai nos dizer de quem se fala, onde se está, sobre o que vai se falar praticamente, tá? Então é uma situação ali de conforto. Logo depois, os contos, eles começam a haver uma complicação. Os personagens, eles saem da zona de conforto. E o que vai ser isso? É o que nós chamaremos de conflito, tá? Conflito ou desinquietação. Esse momento do conflito é quando o problema vai surgir, ou seja, a narrativa vai ganhar um caráter de ação, tá certo? Então, os personagens, eles vão se desarranjar, não vão estar mais em harmonia como nós estávamos vendo logo na apresentação, tá? Então, todo esse conflito, toda essa desarmonia no conto, ela vai fazer com que a gente se reponha em um outro momento da leitura, tá certo? A gente vai parar de enxergar os personagens como eles estavam sendo apresentados, porque a gente vai começar a analisá-los a partir de suas ações ou de seus pensamentos quando revelados, a depender aí do tipo do narrador que esteja presente no conto. Então, o que acontece? Partiu desse conflito, desse desencontro de ações, de ideias, a gente terá aí um terceiro momento que vai ser o que chamaremos de desenvolvimento, de desencadeamento de ações. Esse terceiro momento, que é o momento de desenvolvimento praticamente, dá-se no seguinte: se houve um conflito, esse conflito vai fazer com que as personagens ajam, tá? E esse agir das personagens, essa consequência de ações, tá? Ela vai aí se chamar de desenvolvimento, desencadeamento de ações das personagens, tá? Já um quarto, momento do conto vai ser o clímax, tá? Inclusive é um elemento muito cobrado nos vestibulares e também é difícil de identificar por quê. Algumas instituições tentam cobrar o clímax no momento exato de início e de fim, tá? Então a gente vai ter que aprender a mapear o nosso conto, tá? Para fazer essas 5 divisões aí, saber exatamente onde é que está cada uma dessas ações, tá? Você já tem um material aí explicando o que é situação inicial, conflito, clímax. O vídeo aqui é só para a gente ter mais uma explicação, tá? Sobre o assunto. Bem, o que vai ser exatamente um clímax? Deixa eu dar um exemplo bem prático. Quando você está assistindo uma novela, por exemplo, a última semana, digamos que é aquela semana dos conflitos chegarem ao ápice. É aquela semana em que você senta ao sofá para de imediato já estar lá antes que comece, porque você não quer perder exatamente nenhum segundo e quer acompanhar tudo o que está se passando ali naquela narrativa, tá certo? Então, esse momento de alto
conflito, aquele momento de impasse onde você não sabe quem vence, se vai ser o bem, se vai ser o mal, aquele momento em que provoca-lhe indecisões, provoca-lhe inquietações, e você se pergunta, poxa, o que irá acontecer agora? Tá? Estou ansioso para ver isso. Então, um filme também pode ter, claro aí, por exemplo, nesses filmes que passam em TV aberta, que são divididos em partes, tá? Geralmente a gente fica muito ansioso na penúltima parte, que é a parte onde acontecem as ações mais emocionantes, as ações decisivas, digamos assim. Então, esses momentos de decisão, de grandes ações que vão ali gerar um resultado final, tá? Esse movimento de ação, ele vai ser chamado de clímax, tá? Que é aí a parte mais intensa da narrativa, tá? E, por último, a gente vai ter aí o famoso desfecho, né? A resolução do conflito também, como alguns teóricos chamam. E nisso vai ser apenas o resultado do clímax, né? Se o clímax for um momento de decisão, de intensidade de conflitos, é a hora do agora ou nunca, então depois a gente vai ter que colher aí algum resultado, tá? Resultado esse é que vai ser chamado de desfecho ou ainda resultado do conflito, tá certo? Então, gente, o gênero conto, ele vai ter essa composição de 5 partes, tá certo? Já falando da parte de ser o narrador, tá bem? Desse foco narrativo, a gente vai ter aí 3 narradores básicos, certo? Primeiro, nós teremos um narrador chamado narrador observador. O que é que vai ser esse narrador observador? Vai ser aquele narrador que apenas observa e conta as ações. Preste bem atenção nisso. Ele observa e conta as ações. Ele não vai saber nada íntimo da personagem, ele não vai se adentrar em outras coisas a não ser contar o que se vê, tá? Ou seja, ele é apenas alguém que descreve os fatos, tá certo? E, por isso, é um narrador em terceira pessoa, tá certo? Ele não faz parte da narrativa. Já o narrador personagem, ele é um pouco tendencioso. Como assim tendencioso? Primeiro a gente vai entender o que é ele. Narrador personagem é aquele indivíduo que faz parte da narrativa e é ele mesmo quem conta a narrativa, tá certo? Então, a narrativa é contada pelo próprio personagem da história ali do conto. Só que por que ele vai ser tendencioso? Devemos ter cuidado com esse tipo de narrador. De acordo com sua ótica, ele vai fazer ali a história. Só que precisamos estar atentos ao seguinte. Diante de cada ótica, a gente teria uma narrativa diferente. Afinal, se imaginarmos a seguinte situação. Todo mundo presencia o mesmo fato e todo mundo vai contar o que viu. Todo mundo, obviamente, vai contar a sua maneira. E é isso que eu estou querendo dizer. Quando o narrador é personagem, precisamos estar atento por que ele disse isso desta forma, por que ele viu isso desta forma, tá? A gente vai ter que estar atento a este narrador por conta da intenção que faz o modo de narrar, tá? Então ele vai ser ali o narrador com intenções, tá? E essas intenções podem ser as mais variadas possíveis. Pode ser culpar alguém, pode ser se inocentar, se acusar, pode ser causar, digamos, uma má impressão sobre determinado personagem ou uma boa impressão sobre determinado personagem, tá certo? Então, quando o narrador é personagem, a gente tem que se preocupar um pouquinho com a sua intencionalidade, que vai fazer uma grande diferença ao interpretarmos o texto, tá? Diante disso, a gente poderia citar aí a obra, por exemplo, Dom Casmurro, né? Contada pelo personagem Bento, onde até hoje causa grandes incômodos a respeito desse tipo de narrador. Porque quando ele é narrado
pelo personagem, a gente tem que ter cuidado com a intencionalidade dele, analisar bem os fatores para não interpretarmos mal aquele texto. Já, por exemplo, quando pegamos um texto de Clarice, a gente já tem outro olhar, né? Clarice, ela costuma penetrar dentro da mente das personagens, penetrar dentro dos sentimentos, das emoções, tudo que comanda um personagem em seu agir. E aí, para esse tipo de personagem, nós teremos aí um narrador onisciente, tá? E o que vem a ser o narrador onisciente? Veja bem, ele também vai estar observando as ações e narrando, porém, ele não vai saber apenas o que vê, ele vai saber um pouco mais. Ele vai saber o que as personagens pensam, ele vai saber o que as personagens sentem, ele vai, por exemplo, propor ao leitor uma futuração da personagem de acordo com aquilo que ele já entende da personagem. Então, o narrador onisciente, ele tanto pode vir em terceira pessoa, como ele pode, algumas vezes, se colocar em primeira pessoa, porque ele vai entrar dentro do texto. Ele vai ser, digamos, um pouquinho intrometido, tá? Esse tipo de narrador, por saber demais a respeito das personagens, a respeito do fato narrado, tá certo? E mais uma coisinha. Tomem cuidado com isso. É diferente de analisarmos o narrador em um conto e é diferente de analisarmos o narrador em um romance, por exemplo, tá? Por quê? A gente terá aí textos diferentes, a gente terá espaços, cenários diferentes. Um conto, especificamente, que é o que estamos tratando aqui, ele vai ter poucos personagens, tá? O cenário dele vai ser um cenário mais limitado, não havendo aí tantas variações. O seu tempo vai ser um tempo curto. Professor, o que seria um tempo curto? Você vai poder identificar se aquele fato, aquele fator ali narrado, ele aconteceu em algumas horas, né? Ou até menos que isso, se foi em uma manhã, se foi em uma tarde. Os contos costumam deixar um pouco claro para o leitor em que momento se passou aquela narrativa, tá? Em que momento se passou aquele recorte da vida das personagens, tá? Isso, aquela criação ali literária, ela vai ser limitada nesse quesito. E por ser curta, ela também vai ter poucas personagens, tá certo? Aí vamos prestar atenção no seguinte, ó. Quanto às características estruturais e linguísticas, nós precisamos estar atentos a duas coisinhas. Os contos, nas marcações de fala das personagens, ela pode ter uma variante, tá? Tanto ela pode vir com as falas marcadas por aspas, como ela pode vir com as falas marcadas por travessão, tá? Esse segundo, o travessão, é o mais utilizado, tá certo? Quanto a outra coisa, o tempo verbal dentro da narrativa. Gente, tempo verbal, a gente vai ter aí um pretérito, obviamente, né? Se eu estou fazendo narrativa, se eu estou contando algo, né, que obviamente já se passou, eu não posso usar outro tempo a não ser o pretérito, tá certo? Sendo que nós teremos aí, dentro da narrativa, alguns momentos, vários inclusive, onde os verbos aparecerão no presente, tá? Em que momentos eles aparecerão? Geralmente quando o narrador está referindo-se a falas, a ações das personagens. Isso vai servir para que a gente fique em nossa mente imaginando aquela cena no exato momento da leitura, tá certo? Então, ele vai estar dizendo faz, disse, tá? Esses verbos no presente, eles são verbos para provocar a imaginação no leitor, tá certo? Se a gente colocar esses verbos no passado, a gente vai ter um prejuízo aí no sentido literário, no sentido de provocar, no sentido de incomodar o leitor, já que essa é a grande função, digamos, que
da arte, né? A arte, ela precisa provocar um pouco a gente, ela precisa nos causar inquietações, tá? E o uso do presente aí, indicando as falas, referindo-se às falas, ele vai fazer com que a gente imagine esses momentos de ações e de movimento das personagens, tá certo? Então, gente, a missão para vocês será, como a gente já estudou um pouquinho o gênero, será o seguinte: vocês terão que elaborar para mim, pode ser usando as plataformas digitais ou manualmente mesmo, no escrito, vocês farão um mapa mental a respeito do gênero conto, tá certo? E logo mais a gente vai entrar um pouquinho na narrativa com um romance, tá certo? Mas por hora vai ser o gênero conto, elaborar aí o seu mapa mental, tá certo? Um grande abraço e até já!